Aplauda ao Rei, diga glória a Deus. Nós te louvamos, meu Deus. Receba a nossa adoração. Receba, Deus, a nossa adoração, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Te adoramos, ó Deus. Receba a nossa adoração como incenso precioso nas tuas narinas. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Sem demora, queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: Tua presença é real neste lugar, Senhor. Louvado seja o teu nome. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico, e procuravam ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pai, venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós, em nós e através de nós. Manifesta a tua unção. Meu Deus, eu sei que não há barreiras pelo teu Santo Espírito. Nós estamos aqui reunidos no templo, poucas pessoas, por causa de uma pandemia, mas eu sei que através da internet milhares e milhares de pessoas podem ser alcançadas nessa noite, Pai. E onde houver um coração desejoso pela tua presença, assim como havia um coração desejoso em Zaqueu, que o Senhor penetra agora, meu Deus. Ó Deus de Israel, que o Senhor Deus entra nos lares, Deus poderoso. Yeshua, visita cada lar agora, visita cada pessoa, meu Deus, assim como o Senhor visitou a casa de Zaqueu, visita a casa de cada pessoa, meu Pai, nessa noite. Ah, Senhor, nos 4 cantos deste mundo, no Brasil, nos 24 estados, ah, Senhor, nos vários continentes, várias nações, que essa palavra, meu Deus, venha, meu Deus, a atravessar os oceanos, que venha, meu Deus, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como era feita nos céus, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Pode se sentar, querido. Amém? Está preparado aí para receber de Deus? Então fica ligado, que estou sentindo algo muito forte aqui nessa noite. Olha, querido, Deus ele tem desejado corações. A
Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 23, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E eu louvo a Deus porque eu já preguei dezenas de vezes esse texto, e hoje Deus me presenteou com mais uma mensagem diferente, e eu não tenho como agradecer ao Senhor por tanta coisa boa, tanta unção. Estou falando de coisas espirituais. Deus tem falado de forma tão maravilhosa, irmãos. Então que você realmente abra o teu coração, você que nos assiste, abra o teu coração. Se você está fazendo qualquer coisa agora, assistindo Fantástico, assistindo Faustão, assistindo não sei o que, desliga, meu irmão, entra aqui nesse reino. Presta atenção nessa palavra, porque os noticiários não mudam a vida de ninguém, mas Jesus Cristo muda a vida de qualquer pessoa, se você crê, meu irmão. Dito, se creres, verás a glória de Deus. Amados, Zaqueu era um cobrador de impostos, e a Bíblia diz que Jesus ia entrando em Jericó, e Zaqueu avistou Jesus. Havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Lucas era médico, e ele dá os detalhes. O evangelho mais detalhista da Bíblia é o evangelho de Lucas, ele dá os detalhes. Lucas era um médico detalhista, né? E ele colocava os pormenores. E a Bíblia diz que Zaqueu era cobrador de impostos e era rico. Presta atenção, porque nós vamos entrar no rema aqui muito forte. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A primeira coisa que nós vamos entender agora, você pode olhar para mim. A primeira coisa que você precisa entender é que o texto diz, no versículo 2, que ali existia um homem que era publicano, chefe dos publicanos. Não era qualquer publicano, ele era o chefe e era rico. Mas no versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver Jesus. Por isso que eu falei para você no início, quantos corações desejosos procuram a Jesus. O primeiro passo para você, meu irmão, ir mais além, ir mais profundo, é você procurar Jesus. É você procurar esse Cristo. Talvez você está me assistindo aqui nessa noite e você está procurando Jesus. Eu quero dizer para você que você vai achar, em nome do Senhor. Nós cantamos essa canção aqui agora, quero conhecer Jesus, né? E ser achado nele. Talvez seja assim algo sem nexo, mas a canção é tão linda, porque assim, eu quero conhecer Jesus. Eu fico imaginando Zaqueu também dizendo, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus avistando aquele coração desejoso, porque como eu disse em João capítulo 4, versículo 23, ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Olha, Zaqueu era um publicano, chefe dos publicanos, era rico, mas Zaqueu era crente, só estava desviado. Muitos estão desviados. Muitos estão desviados e não querem ver Jesus, não procuram Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha um desejo no seu coração de conhecer a Jesus, de ver Jesus. Versículo 3: procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Tem momentos que nós vamos procurar Jesus e nós somos impedidos. A Bíblia diz que existiam alguns empecilhos. O primeiro empecilho foi o quê? A multidão. Meu Deus, quando a gente busca Jesus, uma multidão se levanta contra nós. Essa multidão tem vários significados. Uma multidão de pecados. O pecado não quer largar a gente. As obras da carne.
não quer largar a gente. Uma multidão se levanta contra nós, tentando nos impedir de ver a Cristo, de ser achado nele. E aquela multidão impedia. E aí a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Aqui então entra uma outra questão. Muitas vezes, a estatura fala de estrutura. A estatura fala de, por exemplo, tem muitas igrejas, fala de templos, e muitas pessoas são impedidas de adorar Jesus em determinadas estruturas. Então Deus me deu um rema sobre isso, que às vezes nós não temos a liberdade necessária em alguns lugares para chegar até Jesus. Por quê? Porque o Evangelho não é pregado de forma verdadeira. O Evangelho não é pregado de forma verdadeira para fins próprios. O reino não é de Deus, mas é do homem. O império não é o reino, é o império de homens que buscam o seu próprio prazer, que buscam se estabelecer. Mas a Cristo, querido, Jesus olha para nós, mesmo Zaqueu sendo de pequena estatura, sendo impedido por uma multidão, como eu já falei, simboliza pecado, simboliza obras da carne, são empecilhos que nos fazem. Olha, quando eu lembro, quando eu estava para me decidir a Cristo, querido, era o pecado ficava me impedindo de ser solto. Eu não conseguia me desassociar de algumas coisas ainda, porque eu falava assim: se eu for para a igreja, eu não posso fazer isso. Se eu for para a igreja, eu vou ter que abrir mão disso. Quem já passou por isso? Não é assim? Só que quando Jesus olha para nós, meu irmão, é tão forte que você não consegue resistir. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus chegou, correndo adiante, subiu uma figueira brava e havia de passar por ali. Olha aqui, a figueira brava, meu irmão, a figueira é Israel. E aqui Deus me trouxe uma revelação sobre isso. Zaqueu, ele teve que sobrepor a religião. A figueira brava simboliza Israel, a religiosidade de Israel. Você vai ver nos versículos posteriores que as pessoas julgavam a Jesus. Sabe por quê? Porque ele era um publicano, pecador. Os religiosos julgavam a Cristo porque ele estava entrando na casa de um pecador. Quem está me entendendo diz amém. Zaqueu sobe numa figueira. Tem momento, querido, que você vai ter que subir acima da religião. Está entendendo? Para ver a Cristo. Teve um momento da minha vida que eu tive que subir acima da religião. Eu me lembro que quando eu fui a Cristo, quando as pessoas vieram pregar o Evangelho para mim, eu falava assim: olha, eu não sou dessa religião. Eu tenho uma religião, eu tenho orgulho da minha religião. Tem a sua que eu tenho a minha. Mas para mim ver Jesus, eu tive que subir acima da religião, querido. Subir na figueira brava, que simboliza. Zaqueu teve que enfrentar uma religiosidade. Eu quero dizer para você que está me assistindo, você vai ter que subir acima da religião, meu. Porque Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer o seu reino e a sua justiça. Aleluias, louvado seja Deus. Eu tive que sair do pedestal da religiosidade. Eu tive que abrir mão dos olhares das pessoas acusadoras e dizer: não, Jesus está acima da religião, então eu quero ir acima da religião. Talvez você tenha orgulho de ter nascido evangélico. Eu quero dizer para você que você precisa subir mais alto. Porque se eu dizer para você que Cristo não é evangélico, você vai escandalizar. Ele está acima disso. Venha
seja feita a tua vontade. Vinha o teu reino significa isso, querido. É trazer os céus para a terra. A nossa função como igreja é trazer o céu para a terra. É manifestar os céus na terra. Porque o que é o céu, meu irmão? É a presença de Deus. O que é o inferno? Os teólogos falam, o inferno é a ausência de Deus. Eternamente. Lembra daquele texto lá em que o rico e Lázaro morreram? E foram para o seio de Abraão? E a Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico, que era um homem ruim, que não temia Deus, foi para o Hades. E ali havia tormento. Ele desejava, e ele disse: Pai Abraão, deixa que Lázaro toque a ponta dos seus dedos com a água. A água é o desejo pelo evangelho que não mais existirá. Você está aqui, meu irmão, e está fluindo rio. Deus lá no Hades e já não havia mais jeito. Não havia mais jeito. Zaqueu subiu mais alto. Suba mais alto. Vá acima da religiosidade, vá acima do catolicismo, vá acima do evangelho, vá acima do budismo, vá acima da religião, meu irmão, e chegue-se até Cristo, porque Cristo é a nossa vida, não a nossa religião, amado. Entenda isso. Ele morreu em morte de cruz. Meu Deus, é muito tremendo. E aí, continuando aqui, meu Pai, vai devagar comigo, Senhor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Não tem jeito. Quando a gente sobe acima da religião, a gente chama a atenção do Senhor Jesus. Quando a gente rompe a multidão, quando a gente sobe num nível mais alto, mesmo sendo pecador, publicano, Zaqueu desejava ter um encontro com Cristo. Ele subiu e chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo, que disse: desce depressa. Esse descer depressa significa, sabe o quê? Zaqueu, olha os meus pés aqui. Desce. É o descer de Deus. É humildade. É você se humilhar. Zaqueu estava aqui, ó, chefe dos publicanos, rico, mas Jesus disse: desce, desce, porque quando tu desceres, eu vou entrar na tua casa. Meu Deus do céu, cadê os crentes para dar glória nesse lugar? Quando tu descer, eu entro na tua casa. Está entendendo a revelação do Espírito de Deus? Eu confesso ao Senhor que Deus tem falado coisas tão tremendas, que a hora que eu falo assim: meu Deus, só não se converte, meu irmão, quem é duro de coração. Não é por causa de mim não, querido. Eu sou um vaso de barro, porque a excelência do poder está em vasos de barro, porque a honra, a glória pertence a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Aleluias. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, porquanto és Deus. Aleluias. Zaqueu desceu. Hoje convém pousar na tua casa. Jesus disse para você: quando você descer, convém eu pousar dentro da tua casa. Quando você sair do pedestal, do orgulho,
Você diz assim: olha, eu estou rico, farto, eu estou cheio da grana, eu estou andando de carro zero, eu tenho 3 casas, eu tenho casa na praia. Deixa eu te falar algo para você: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado para mim. Não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói. Ajunteis antes tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corrói. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado. Apocalipse capítulo 3. Jesus falando às igrejas: compra ouro refinado, se humilha. Zaqueu simboliza eu e você. Um dia eu tive que vencer a religião, subir mais alto, enfrentar a multidão dos meus pecados, a afronta das pessoas que me impedia de chegar a Cristo. A religião muitas vezes nos impede de chegar a Cristo. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês impedem as pessoas de entrarem no reino de Deus, disse Jesus. Vocês fecham as portas dos céus. Ai de vós. Jesus está falando hoje também essa palavra: ai de vós que fecham as portas dos céus. Eu vim para os pecadores perdidos, eu vim para os doentes. Eu vi uma coisa tão tremenda esses dias, um pastor falando algo que ele não entendia. Que aconteceu um escândalo numa igreja, não vou falar o nome. Um escândalo terrível, vários escândalos, uma igreja grande, famosa. E ele então perguntou a Deus: Senhor, por que, Senhor? Muitas vezes a gente, se esforça. Eu mesmo já perguntei muitas vezes, eu questionei muitas vezes isso, Deus. E Deus falou com ele assim, aquilo mexeu comigo. Deus falou com ele assim: filho, aquele lugar é o lugar que tem mais pecador por metro quadrado, mais pecador desejando a minha presença, não tem como eu resistir. Deus falou isso comigo. Lembra da oração do publicano? Lembra da oração do fariseu? A oração do fariseu que disse: Deus, muito obrigado porque eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou o cara, eu sou o tal, eu faço isso, eu falo aquilo, eu falo. E aquele pecador disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. E Jesus pergunta aos discípulos: quem saiu justificado? Aquele que batia no peito ou aquele que se humilhou? Quem se humilha será? Quem se humilha será? Fala, irmão. Quem se humilha será? E quem se exalta será? Está entendendo o Evangelho de Cristo? E aquela palavra daquele pastor mexeu comigo. Manifesta a unção onde tem arrependimento. Sabe que os grandes avivamentos não começaram em grandes templos, mas começou em corações arrependidos. Você vai lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, começou com um grupo de 3, 4 irmãos que oravam e se ajoelhavam. Sabe o que aconteceu? Várias semanas seguidas eles tinham cultos ininterruptos, e as pessoas iam de várias partes dos Estados Unidos e do mundo para ver o que acontecia. Quando eles chegavam, o avivamento estava no auge. Quando eles chegavam na rua, eles começavam a cair de tanta unção, porque tinha pecadores arrependidos. Dá glória, meu irmão, pode aplaudir Jesus. Deus falou
que Ele vai derramar um avivamento na nossa nação. E não vai demorar. Anote o dia de hoje. Virá um grande avivamento. Hoje é dia 14 de junho de 2020. Virá um grande avivamento, mas vai começar em corações desejosos. Não vai começar em grandes templos. Escreva isso. As pessoas vão querer vir de longe, ver o que está acontecendo neste lugar, beber da água da fonte, porque o Senhor tem pressa e Ele está voltando. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus bem forte aí? Diga glória a Deus, aleluias, aleluias. Olha, irmão, estou navegando aqui. Versículo 7, vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. Já falei sobre isso. A religiosidade vai sempre olhar com olhar de ataque. Irmãos, eu me lembro, quando eu me converti há 20 e alguns anos atrás, não vou falar, não é porque os irmãos acham que eu vou ficar muito velho. Há uns 20 anos atrás, não sou tão velho não, tá, irmão? Mas há 2 décadas atrás, quando eu me converti, os cabelos nem branquearam ainda. Se eu esperar branquear, minha família não tem cabelo branco. Pelo menos a parte da minha mãe. Eu fui numa igreja, porque na época eu tinha poucos meses de crente. Poucos meses. Eu fui numa igreja, não vou falar o nome da igreja, pelo amor de Deus. Uma questão de ética. E era uma cidade pequena, 6, 7 mil habitantes. E aí eu fui lá para ver um homem, porque esse homem pregava e os cegos enxergavam. Esse homem pregava e o aleijado andava. Eu vi isso. Muita gente jogou o óculos fora nesse dia. Tremendo. E eu cheguei naquele lugar, ninguém me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu fiquei triste porque eu estava ainda naquele tempo. Era, se você é crente, você quer que os outros te cumprimentem com a paz do Senhor. Era a coisa mais feliz quando a paz do Senhor, irmão, meu Deus, era a minha alegria, eu ganhava o dia. Hoje o pessoal não tem muito costume. Eu ainda cumprimento com a paz. Claro, saudai-vos com a paz de Cristo. Se não recebe a paz volta para você. É o que a Bíblia diz. Não estou inventando história não. E aí eu cheguei lá, uma irmã, a irmã do coque, né? Chegou, me colocou do lado dos não crentes. Nem me perguntou. E depois assim, você quer aceitar Jesus? Eu falei assim, eu já sou crente, no finalzinho. Mas não importa se você já é crente, você quer aceitar Jesus aqui nessa igreja, porque é aqui que é o lugar. Eu falei, está escandalizado, irmão. Quantas pessoas voltaram e foram para o mundo e nunca mais voltaram, por causa de atitudes como essa. Mas o Senhor Jesus virou para mim, filho, tu és escolhido para mim. Eu não sabia nem o que era evangelho. Tu não sabes onde eu vou te levar. Tu és um vaso escolhido nas minhas mãos. Usou um irmão lá de São Paulo que nunca me viu. Dá conta dessa máscara, o irmãozinho. Você só via dente nele. Estava num congresso, mais de 1000 pessoas lá na coluna. Deus tem um negócio quando eu vou num lugar que eu fico lá na coluna atrás comigo. É batata. Eu chegar perto da coluna lá atrás, Deus manda me chamar. Por muitas vezes Deus fez isso comigo, várias vezes. Porque quando Deus quer falar com a gente, Ele manda chamar a gente pelo nome. Aleluia. E eu estava lá, frustrado com aquilo, decepcionado com a religião. Foi o primeiro impacto que eu tive. Mas Deus me chamou ali, assim como chamou Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu. Não tem problema as pessoas olharem para você e te julgar de uma forma diferente. Eu olho para o teu coração. Deus falou comigo, olha, tu és para mim. Eu estava sentado aqui, era uma plataforma
no chão. Deus falou assim: tu és para mim um vaso escolhido. Tu achava que tu ia para esse caminho, mas eu coloquei você nesse caminho. E eu te vejo num lugar alto, pregando para uma multidão de pessoas, porque tu és para mim um ganhador de almas. Aleluia! Aleluia. Eu tinha 6 meses de crente. E naquele dia eu tive certeza. Até então eu tinha ficado decepcionado com homens, não com meu Deus. São 23 anos de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Então, meu irmão, se humilhe diante de Deus. Vai para os pés de Jesus como Zaqueu, porque Ele entra na tua casa, e quando Jesus entra na nossa casa, tudo muda, tudo se transforma. Lembre-se, tudo começou lá atrás, quando Zaqueu desejou ver a Jesus. Tudo começa com um desejo no coração. Tudo começa com essa fagulha. Tudo começa no primeiro passo. Zaqueu deu o primeiro passo. Dê você o primeiro passo. Levantando-se Zaqueu ali. Olha a força do Evangelho. Olha a força da pessoa de Cristo. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Deixa eu falar algo para você, uma revelação tremenda. Zaqueu era judeu. Zaqueu conhecia a lei. E para você entender, aqui Zaqueu está fazendo conforme a lei. Porque a lei dizia que se alguém roubasse, você tinha que restituir com mais 20%. Está entendendo? Se você roubasse alguém, você tinha que dar aquilo ali e mais 20%. Tinha que pagar uma multa, né? Vamos dizer assim. Mas se você roubasse alguém alguma coisa de necessidade, você tinha que restituir 4 vezes mais. Só que a lei é tremenda, porque Zaqueu cumpriu aquilo que a lei estava mandando. Mas a força de Jesus foi tão grande na vida de Zaqueu que ele não só cumpriu a lei, ele cumpriu aquilo que o Evangelho disse: você, metade dos meus bens eu dou aos pobres. O que os discípulos cheios do Espírito Santo fizeram lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2? E eles tinham tudo em comum. Se alguém tinha 2 propriedades, vendia um e a outra entregava aos pés dos apóstolos, para que pudesse fazer a obra, para que pudesse sustentar as viúvas, sustentar os órfãos, os pobres. Isso era o Evangelho. Então Zaqueu cumpre a lei e ainda cumpre a nova aliança. Só num contato com Jesus, um único contato. Enquanto os fariseus julgavam, enquanto os fariseus jogavam pedra, Zaqueu cumpria a lei e cumpria o Evangelho. Glória a Deus. Sabe? E agora eu encerro com esse último versículo. Na verdade são 2 versículos que disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha, eu fui pesquisar esse versículo na Bíblia, no original, e eu fiquei tremendamente impactado, porque a palavra usada por Jesus ali, quando ele diz: hoje a salvação entra na tua casa, sabe qual que é a palavra? Ele diz assim: hoje Yeshua entra na tua casa. Você sabe quem que é Yeshua? Jesus significa Salvador. E a palavra Yeshua é salvação. Então ele diz: olha, hoje Yeshua entra na tua casa, Zaqueu. E quando Yeshua entra dentro da nossa casa, meu irmão, é a salvação. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí e dar glória a Deus, aleluia.
também é filho de Abraão. Ou seja, tem promessa de Deus na sua vida. Quando eu dizer porque também você é filho de Abraão, porque tem promessa de Deus. Gálatas capítulo 3, capítulo 4 diz que pela fé em Cristo Jesus nos tornamos herdeiros de Abraão, herdeiros de toda a promessa, não parte da promessa, porque nós fomos enxertados no zambujeiro. O zambujeiro bravo foi enxertado na oliveira. Nós somos enxertados. Nós tomamos posse da mesma seiva que vai para a oliveira original. Nós tomamos posse, ou seja, a mesma raiz, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, meu irmão. É Ele que te prometeu, é Ele que te prometeu e vai cumprir cada uma das palavras que Ele te fez. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo essa palavra na minha vida. Dando um aplauso bem forte a Jesus, dando glória a Deus, aleluia. Versículo 10, eu encerro. Falta 15 para as 9. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí, querido, é tremendo. Lembra das 99? Das 99 ovelhas? E uma se perdeu. A mesma palavra utilizada no original aqui é das 99. Porque o Filho do Homem vai buscar aquela 99, a centésima ovelha perdida. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez, Deus tem poder de mudar os decretos de morte na sua vida, porque Jesus veio buscar aquilo que estava perdido. Entenda isso. Isso é o reino de Deus, que é para pecador. Eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. Os fariseus, eles se julgavam sãos, não tinha parte nem herança no reino de Deus. Mas Maria Madalena, prostituta, se arrependeu e recebeu a salvação. Zaqueu, ladrão, cobrador de impostos, enriquecimento ilícito, se fosse nos nossos dias um político sem vergonha, se arrependeu e recebeu a salvação. Nessa noite, querido, Yeshua